Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui para nós fazermos a segunda parte da canonicidade. O que acontece, pessoal? Eu soltei um vídeo aqui no meu canal do meu YouTube que fala a respeito da canonicidade, os bastidores da Bíblia, e fala sobre a canonicidade do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ter a parte 2 deste vídeo, tá? Nós vamos ter a parte 2 deste vídeo. E aí, vocês vão entender também as questões envolvendo ao Novo Testamento. Isso vai fazer parte de uma série, e essa série eu vou estar colocando aqui para vocês entenderem sobre a questão da história da Bíblia, tá? Como que a Bíblia veio a ser formada, qual que eram os livros que faziam parte da Bíblia antigamente e que hoje não fazem parte mais. Então eu vou trazer essas questões para você. Antes de nós iniciarmos hoje a parte 2 do Novo Testamento, já gostaria de pedir a você, vai deixando aí aquele like para dar aquela fortalecida no trabalho do canal, para que esse vídeo se torne relevante e apareça para mais pessoas aqui no canal do YouTube. Compartilhe essa mensagem para os seus familiares, amigos, pessoas mais chegadas, vizinhos, conhecidos. Manda no WhatsApp, Facebook, Instagram, aonde você quiser compartilhar, você pode compartilhar para nos ajudar a divulgar também este conteúdo para outras pessoas também ficarem sabendo disso. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque quando você se inscreve no nosso canal, você fica por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá? E aí tem vídeos, cursos que são ministrados gratuitamente, tem também as lives e conteúdos exclusivos, claros, para aqueles que estão inscritos aqui, tá bom? Bom, como se segue aqui o nosso esboço de sempre, como eu falei na aula anterior, no início, né, da questão do Antigo Testamento, quem quiser adquirir esse esboço pode entrar em contato comigo, tá? Meus contatos ficam sempre nas descrições do vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo para vocês adquirirem este material, tá certo? Bom, eu gostaria de já nós iniciarmos aqui com a questão da canonicidade do Novo Testamento, como foi falado. O Antigo foi produto do que? Da interferência humana. Será que o Novo, a interferência humana foi, ou será que ele se deu por inspiração? Será que os escritos que falam de Jesus se deu por inspiração? Será que tudo se deu por inspiração no Novo Testamento? A canonicidade se deu por inspiração? Será que eles queriam juntar os livros do Novo Testamento, assim como o Antigo, eles não tinham ideia de uni-los e formar uma escritura? O Novo também, será que aconteceu mesmo? Vamos lá para o nosso esboço. Como o Antigo Testamento, o Novo tem seus livros deuterocanônicos, tá? O Novo também tem os livros deuterocanônicos também do Novo. E porções de livros, sua canonicidade tem sido anteriormente objeto de alguma controvérsia na igreja, tá? Então já começa por aí. Pior do que o Antigo ainda. Estes são para os livros inteiros, a Epístola aos Hebreus, a de Tiago, segunda de Pedro, tá? A segunda e a terceira de João, Judas e Apocalipse eram considerados como que deuterocanônicos, tá, pessoal? Não era parte da Bíblia que você tem aí hoje, não. Eram considerados como deuterocanônicos. E o livro do Apocalipse, né, que muita gente pega aí para falar dos acontecimentos dos últimos tempos, né? Se o Apocalipse ele é para os últimos tempos, tem um vídeo aqui no meu canal que vai sair futuramente. Vocês vão poder assistir aí se o Apocalipse realmente, aliás, já saiu, né? Já saiu. Se o Apocalipse ele é passado ou futuro, vocês podem assistir aí para vocês ficarem por dentro desse assunto. Então esses livros aí, ou seja, Epístola dos Hebreus, ou seja, Hebreus ali, Tiago, Pedro, a segunda de Pedro, a segunda e terceira de João, e Judas e Apocalipse não fazia parte ali da Bíblia. Dando 7 ao todo como o número de livros contestados no Novo Testamento. As passagens anteriormente disputadas são a seção do final do Evangelho de Marcos, que se refere à ressurreição de Jesus, se ele ressuscitou ou não. Alguns têm o Evangelho de Marcos como o evangelho mais antigo, dos qual talvez Lucas e Mateus tenham se baseado, e aí já cai por terra a questão da ressurreição de Jesus também. Se não tem o relato da ressurreição, ele aparecendo para outras pessoas, cai por terra essa questão da ressurreição. Já põe em xeque se ele ressuscitou ou não, né? Nós temos os versos de Lucas,
que se Jesus ele suou sangue ou não, que eu também tenho essa questão aqui no meu canal, eu falo sobre isso, se Jesus suou sangue ou não, você pode pesquisar no meu canal, tem esse vídeo aí também, que é uma passagem também contestada, e a perícope da mulher adúltera, tá? Que também é uma narrativa ali que não faz parte do cânon. Desde o Concílio de Trento não é permitido a um católico questionar a inspiração dessas passagens. Então já começa por aí. O que é feito na igreja protestante? Reflexo do que aconteceu na reforma lá, né? Na igreja protestante, reflexo do que aconteceu na reforma, lá com Lutero, ou seja, tudo que veio da igreja católica veio também com Lutero, tá? A ideia de um cânon completo e claro do Novo Testamento existente desde o início, ou seja, desde os tempos apostólicos, não tem fundamento na história. O cânon do Novo Testamento, como o do Antigo, é resultado de um desenvolvimento, de um processo ao mesmo tempo estimulado por disputas com incrédulos, tanto dentro como fora da igreja. Então, tanto dentro como fora da igreja, o processo do canonicidade é reflexo do desenvolvimento ali estimulado por disputas, tá? E retardado por certas obscuridades e hesitações naturais, e que não atingirá seu termo final até a definição da dogmática do Concílio Tridentino ou Concílio de Trento, tá? Então, somente nesses concílios aí que realmente vieram-se a fechar o cânon das escrituras, ou seja, quando eu falo de cânon, eu falo da escritura como um todo, com os livros que vocês têm aí hoje, tanto católicos como protestantes, tá? Não há indicações no Novo Testamento de um plano sistemático para a distribuição das composições apostólicas, mais do que há de um novo cânon definido legado pelos apóstolos à igreja, ou de um forte testemunho de inspiração divina. Então, o que acontece? Não tem no Novo Testamento como eles falam hoje de Bíblia, ou seja, se refere aos 66 livros juntos. No Novo Testamento, assim como no Antigo, não tem um relato que fale dessa pretensão deles juntarem todos esses livros. Não tem, engraçado isso, né? Porque uma vez que as pessoas falam que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inspirada, então os acontecimentos tinham que ser provados com base nela, né? Tudo deveria ser provado, ou seja, até mesmo a sua composição deveria ser provado com base nela, só que não é isso que nós vemos. Foi sem dúvida assim que as coleções cresceram e atingiram a completude dentro de certos limites, mas um número considerável de anos deve ter transcorrido, e isso contando a partir da composição do último livro, antes que todas as igrejas amplamente separadas da cristandade primitiva possuíssem a nova literatura sagrada na íntegra. E essa falta de distribuição organizada, secundariamente à ausência de uma fixação precoce do cânon, deixou espaço para variações e dúvidas que perduraram pelos séculos. Então, o que acontece? Por não haver essa questão dessa completude de ter uma escritura completa, daí a gente vê aí que tantos livros que hoje são considerados apócrifos, eles faziam parte da escritura sagrada antigamente. As pessoas tinham esses livros como inspirados, como escritos por apóstolos, como livros endossados por eles, que eram lidos dentro das congregações, tidos como regras de fé e conduta, mas que hoje são espúrios, né, considerados espúrios. Mas com base em quê? Com base nos concílios, que pegaram o que era conveniente e o que não era conveniente para eles descartaram. Foi isso que aconteceu, pessoal. Livros atuais sobre o nome de um apóstolo na igreja primitiva, como a Epístola de Barnabé e o Apocalipse de Pedro, foram, no entanto, excluídos da classificação canônica, enquanto, por outro lado, Orígenes, Dionísio de Alexandria, no caso do Apocalipse, Jerônimo, no caso de 2ª e 3º João, embora questionando a autoria apostólica dessas obras, sem hesitação, as recebeu como escrituras sagradas, tá? Então eles tiveram, embora muitas pessoas rejeitem esses livros hoje, ou seja, Epístola de Barnabé, Apocalipse de Pedro e tantos outros aí, você veja que eles tinham como escritura, só que hoje eles simplesmente rejeitam como escritura essa questão que se tem a respeito desses livros. O peso do catolicismo, a opinião teológica é merecidamente contra a mera apostolicidade como critério suficiente de inspiração. A opinião adversa foi tomada por Franzelin, Smith, Kretz, aí tem as referências bibliográficas aí, Leitner,
Pesce. Esses autores, alguns dos quais tratam o assunto mais especulativamente do que historicamente, admitem que a apostolicidade é uma pedra de toque de inspiração positiva e parcial, mas negam enfaticamente que ela fosse exclusiva no sentido de que todas as obras não apostólicas foram por isso mesmo impedidas de um cânon sagrado do Novo Testamento. Então, ou seja, para esses autores, eles têm essa opinião e admitem que a apostolicidade é uma pedra de toque de inspiração positiva e parcial. Então, ou seja, a apostolicidade não é o primordial para que essas pessoas definissem o que era escritura e o que não era. Então, ou seja, a pessoa, somente o relato apostólico, somente ser questão apostólica, o apóstolo utilizar, não era uma questão suficiente, tá? Eles sustentam, aliás, eles sustentam a tradição doutrinária como verdadeiro critério. Então, esses estudiosos falam que a tradição também é um fator para trazer a canonicidade em relação ao Novo Testamento. Católicos da apostolicidade, ou seja, que sustentam essa questão da apostolicidade, é o Badish, Shantz e Ezequiel. De fato, para os primeiros cristãos, o Evangelho de Cristo, no sentido amplo acima mencionado, não deveria ser classificado com o Antigo Testamento, tá? Porque transcendia. Foi somente em meados do século II que, sob a rúbrica das Escrituras, os escritos do Novo Testamento foram assimilados ao Antigo. A autoridade do Novo Testamento, como a palavra precedeu e produziu sua autoridade como uma nova escritura. Então não se tinha essa junção, tá? Os judeus tinham o cânon deles, que era a Taná, que, ou seja, foi formado, eu expliquei sobre esse vídeo aí, a questão dos bastidores da Bíblia. Tá aí também a primeira parte, vocês podem assistir em relação ao Antigo Testamento. E aí você veja que no caso do Novo, você veja que não se tinha aí essa junção de Antigo e Novo Testamento. Não se tinha. Eles não tinham esse objetivo de juntar esses livros. Não se tinha isso, tá? Eram-se separados. O Evangelho Apócrifo de Pedro, datado de cerca de 150, é baseado em nossos evangelistas canônicos, assim como o Evangelho muito antigo dos hebreus e egípcios, tá? Justino Martí, 130 a 63, em sua apologia refere-se a certas memórias dos apóstolos que são chamadas de evangelhos e que são lidas em assembleias cristãs juntamente com os escritos dos profetas. A identidade dessas memórias, como os nossos evangelhos, é estabelecida por certos vestígios de 3, se não todos, espalhados pelas obras de Justino. Ainda não era a era das citações explícitas. Marcião, o herege refutado por Justino em uma polêmica perdida, como sabemos de Tertuliano, institui uma crítica aos evangelhos com os nomes dos apóstolos e discípulos dos apóstolos e um pouco antes. Então, seja Marcião, que foi considerado um herege porque pensava diferente, estudou e chegou à conclusão de que os evangelhos que estavam com os nomes aí, eles não possuíam uma certa apostolicidade, aí foi considerado como herege pela igreja. Não é isso que as pessoas fazem no dia de hoje? Quando alguém questiona uma certa doutrina, quando alguém chega ali e fala a respeito de uma certa coisa, não é isso que as pessoas falam ali? Se algo está fora daquilo que eles falam, não é isso tomado como algo heresia, só que o vocábulo hereses, que é traduzido como heresia, ele significa uma opinião diferente. Você tem um pensamento diferente. Então toda pessoa que pensa fora da caixa, ela vai ser considerada como herege, porque é uma pessoa que eles não podem controlar. Entenda que a Bíblia, ela foi formada por conveniência. As traduções, as Bíblias que nós temos hoje como Bíblias de estudo são todas feitas por conveniência. É para doutrinar as pessoas, por isso que se chama de cânon, ou seja, é uma linha reta, tem um sentido de linha reta, ou seja, você impõe algo para aquelas pessoas seguirem ali. Se ela sai fora daquilo, aquela pessoa ela é excluída. E o que eles fazem, eles martirizam essa pessoa, estigmatizam essa pessoa, rejeitam essa pessoa, preconceitualizam essa pessoa, como nós temos visto aí, muitas pessoas aí, principalmente aí, dentro da questão, você vê, da religião africana, os protestantes vão lá e criticam e atacam essas pessoas. É por aí você vê como que funciona essa questão aí dentro da história bíblica, tá?
Conteúdo do Novo Testamento e sua canonicidade. Irineu, discípulo de João, escreveu por volta de 125 depois de Cristo. Descrevendo a origem do Evangelho de Marcos, ele fala do hebraico aramaico logia, ou ditos de Cristo, composto por Mateus, que é a razão para acreditar que formou a base do Evangelho canônico com esse nome, embora a maior parte dos escritores católicos os identifique com o Evangelho. Clemente, o bispo de Roma e discípulo de Paulo, dirigiu sua carta à igreja de Corinto em 97, tá? Depois de Cristo, embora não cite nenhuma evangelista explicitamente. Essa epístola contém combinações de textos retirados dos 3 evangelhos sinóticos, especialmente de Mateus. Onde está João nisso tudo aí? Cadê o evangelho de João? Você vê que só cita Mateus, Marcos e Lucas. Cadê o evangelho de João? Então por aí você já vê que não tem nem a questão de escritura, não se tinha essa noção de escritura. Na época de Jesus, se tinha uma escritura, como nós já estudamos a história, como que foi formada a escritura do Antigo Testamento, ou seja, na época de Jesus eles tinham apenas o Antigo Testamento como escritura, não se tinha-se um Novo Testamento, tá? Não se tinha. E aí como que fica agora? Né? Fica mais complicado, né? Irineu, como reconhecido pelos críticos anarquianos, emprega todos os escritos paulinos, exceto o curto Filemão. Então, para Irineu já não tinha Filemão, como sagrados e canônicos. O canon muratoriano contemporâneo de Irineu dá a lista completa dos 3 que devem se lembrar. Não inclui Hebreus e também exclui também, traz um outro escrito, Herege Basilites, e seus discípulos citam esse grupo paulino em geral. Os copiosos extratos das obras de Marcião espalhados por Irineu e Tertuliano mostram que ele estava familiarizado com os 13 como em uso eclesiástico e selecionou seu apostólico de 6 deles. O testemunho de Policarpo e Inácio é novamente capital nesse caso. 8 dos escritos de Paulo são citados por Policarpo, Santo Inácio e de Antioquia. Classificou os apóstolos acima dos profetas e, portanto, deve ter permitido as composições escritas do primeiro, pelo menos, numa classificação igual às dos últimos. Então, ou seja, essa questão de que os escritos dos apóstolos são superiores aos escritos lá dos profetas, ela vem com o pai da igreja, Inácio, tá? Ela vem com os pais das igrejas aqui. Não tem nada em relação à Bíblia que cite esse tipo de coisa, tá? Então por aí já coloca a questão de certas passagens que as pessoas utilizam para atribuir uma superioridade do novo, né, ao antigo. Já põe em xeque essa questão. Por acaso não seriam os pais das igrejas que teriam escrito e colocado lá? Pois é, né? Clemente de Roma refere-se a Coríntios como a cabeça do evangelho. O canon muratoriano dá a mesma honra a 1 Coríntios. Então, ou seja, o 1 Coríntios é a cabeça do Evangelho. Nesse período formativo, a Epístola aos Hebreus não obteve uma base firme no canon da Igreja Universal. Em Roma ainda não era reconhecido como canônico, como mostra o catálogo muratoriano. De origem romana, Irineu provavelmente o cita, mas não faz referência a uma origem paulina, tá? As 7 epístolas católicas, aí tem Tiago, Judas, 1ª, 2 Pedro, e tem as 3 epístolas de João, ainda não haviam sido reunidas em um grupo especial, e com a possível exceção das 3 de João, permaneceram unidades isoladas, dependendo de sua força canônica em circunstâncias variáveis. Então, para alguns, essas epístolas, essas 7 epístolas, Tiago, de Judas, de Pedro e de João, não faziam parte, ou seja, eram unidades separadas. Olha só para você ver como que, uma vez que sejam unidades separadas, peraí, se foi por revelação do Espírito Santo que as pessoas fecharam esse canon, por que esses livros ficaram fora aí ao longo da história? Demoraram muito tempo para serem incluídos, tá? Demoraram muito tempo, juntamente com o livro do Apocalipse, para vocês verem aonde nós chegamos a essa questão. Isso aí é a história da Bíblia que muitos têm como inspirada, tá? Essa é a história que muitos têm como inspirada aí. A Bíblia chamada inerrante, palavra de Deus inspirada, essa é a história nua e crua da Bíblia, tá? Assim, Hebreus, Tiago, Judas e 2 Pedro permaneceram pairando fora dos recintos da canonicidade universal.
e a controvérsia sobre eles e o Apocalipse subsequentemente disputado formam a maior parte da história remanescente do cânon do Novo Testamento. Uma exceção singular à universalidade da substância acima descrita no Novo Testamento foi o cânon da primitiva Igreja da Síria Oriental, que não continha nenhuma das epístolas católicas ou Apocalipse. Tá? Então a Igreja Oriental, daqui do nosso continente, não se tinham-se nem o Apocalipse nem as epístolas católicas ou universais. Então, ou seja, foram acrescentadas depois. Os fiéis devem ter lido desde o início alguma percepção de que os escritos dos apóstolos e evangelistas, eles adquiriram um novo corpo de escrituras divinas, o Novo Testamento escrito destinado a ficar lado a lado com o Antigo, que o Evangelho e as epístolas eram a palavra escrita de Deus. Foi plenamente compreendido assim que as coleções fixas foram formadas, mas aprender a relação deste novo tesouro com o antigo só foi possível quando os fiéis adquiriram um melhor conhecimento da fé. Então, ou seja, só que as pessoas começaram ali a adquirir um entendimento melhor, que elas começaram a entender essa questão como muitas pessoas colocam aqui, tá? O montanismo começou em 156, uma geração depois nas obras de Irineu, descobrimos a ideia firmemente enraizada de dois testamentos, tá? Começa ali com Irineu, tá? Nessa época do montanismo, que tem o Antigo e o Novo Testamento, tá? Porque não se tinha-se essa união dessas duas escrituras. Com o mesmo espírito operando em ambos, para Tertuliano, cerca de 200 ali, o corpo da nova escritura é um instrumento pelo menos em pé de igualdade e na mesma classe específica que o instrumento formado pela lei e pelos profetas. Clemente de Alexandria foi o primeiro a aplicar a palavra testamento, tá? À biblioteca sagrada da nova dispensação. Então começou ali com Irineu, a separação ali de antigo com novo, dessas duas questões de escritura, do antigo e do novo, e a partir de Clemente que vem essa questão de testamento aí. Uma influência externa semelhante deve ser acrescentada ao montanismo, a necessidade de estabelecer uma barreira entre a literatura inspirada genuína e a enxurrada de apócrifos pseudos apostólicos deu um impulso adicional à ideia de um cânon do Novo Testamento e mais tarde contribuiu não um pouco à demarcação de seus limites fixos. As viagens de Orígenes lhe deram oportunidades excepcionais para conhecer as tradições de porções amplamente separadas da Igreja e o tornaram muito familiarizado com as atitudes discrepantes em relação a certas partes do Novo Testamento. Ele dividiu livros com reivindicações bíblicas em três classes: os universalmente recebidos, aqueles cuja apostolicidade era questionada ou tinham questões, e os apócrifos, tá? Então quem faz essa distinção aí, ou seja, vai começar com a questão de Orígenes. Na primeira classe, né? Na primeira classe, os homologomena estavam os evangelhos, as 13 epístolas paulinas, Atos, Apocalipse, 1 Pedro e 1 João. Os escritos contestados foram Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, Tiago, Judas, Barnabé, o pastor de Emas e o Didaquê, e provavelmente o Evangelho dos Hebreus. Pessoalmente, Orígenes aceitou tudo isso como divinamente inspirado, embora encarando opiniões contrárias com tolerância, tá? Então, tudo isso considerou como inspirado, tá? Mesmo ali dando uma observação, colocou como inspirado. Olha só para você ver. Epístola de Barnabé, ou seja, Barnabé, Evangelho de Barnabé ali, Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas, o Didaquê, né, que é o ensino dos 12 apóstolos. Olha só para você ver, até mesmo o Evangelho dos Hebreus. E se tiraram esses livros da Bíblia, por que não tiraram outros, como Apocalipse, como tantos outros aí que você veja que também eram questionáveis? É por isso que você vê a conveniência naquilo que é para poder apoiar o pensamento humano, apoiar a crença humana. Eusébio, bispo de Cesareia, na Palestina, foi um dos discípulos mais eminentes de Orígenes, homem de ampla erudição. Imitando seu mestre, ele dividiu a literatura religiosa em três classes, tá? Então, aqui, Eusébio
Assim como Orígenes ele faz essa separação. Os homologomena, ou composições universalmente recebidas como sagrados, os 4 evangelhos, 3 epístolas de Paulo, Hebreus, Atos, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Há alguma inconsistência em sua classificação, por exemplo? Embora classificando Hebreus com os livros de recepção universal, ele em outro lugar admite que é contestado, ou seja, que Hebreus já é contestado, então também não entrava. A segunda categoria, segundo ele, é composta pelos antilegomena, ou escritos contestados. Estes, por sua vez, são do tipo superior e inferior. As melhores são as epístolas de Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João, e estes, como Orígenes, Eusébio desejava ser admitido no cânon, mas foi forçado a registrar seu status incerto. Os antilegomenas, do tipo inferior, eram Barnabé, o Didaquê, os evangelhos de Hebreus, Atos de Paulo, Pastor, Apocalipse de Pedro, que também eram escrituras consideradas inspiradas por alguns dos pais, tá? Então, todos esses livros aí foram aí contestados ao longo da história. Você vê, tem incluído até livro que está na Bíblia como inspirado hoje. Então, por isso você vê que essa questão da inspiração, essa questão aí da canonicidade, é uma questão que não veio por parte de Deus, mas veio por parte dos homens, pessoal. Foi os homens que definiram o que faria ou não parte da Bíblia, tá? Eusébio divergiu de seu mestre Alexandrino ao rejeitar pessoalmente o Apocalipse como não bíblico, tá? Então, Eusébio ele divergiu nessa questão. O Apocalipse com o nome no bíblico. Embora compelido a reconhecer sua aceitação quase universal de onde veio essa visão desfavorável do volume final do Testamento cristão, Zan, ou seja, que é um estudioso, atribuiu a influência de Luciano de Samosata, um dos fundadores da escola de exegese de Antioquia e com cujos discípulos Eusébio havia sido associado. O próprio Luciano havia adquirido sua educação em Edessa, a metrópole do leste da Síria, que tinha, como já observado, um cânon singularmente reduzido. Luciano é conhecido por ter editado as escrituras em Antioquia e é suposto ter introduzido lá o Novo Testamento mais curto que mais tarde João Crisóstomo e seus seguidores empregaram um ano no qual o Apocalipse, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas tinham nenhum lugar. Então, ou seja, não tinha lugar esses escritos dentro desses escritos de Luciano. Então, o Novo Testamento mais curto, tá, para ele. Sabe-se que Teodoro de Mopsuestia rejeitou todas as epístolas católicas. Nas amplas exposições das escrituras de João Crisóstomo, não há um único traço claro do Apocalipse, que ele parece excluir implicitamente as 4 epístolas menores, que no caso seria 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. Do número dos livros canônicos, Luciano, então, de acordo com Zan, teria se comprometido entre o cânon siríaco e o cânon de Orígenes, admitindo as 3 epístolas católicas mais longas e mantendo o Apocalipse de fora. O Apocalipse aí excluído também, olha. Então, para vocês verem, pessoal, que não tinha-se essa ideia de inspiração por parte dos livros. Se tivesse realmente uma inspiração, Deus tivesse inspirado, as pessoas pegariam, não, foi Deus quem falou, então já que Deus falou, nós não vamos retirar nada daquilo que Deus falou. Mas eles tinham dúvidas quanto aos livros que realmente eram livros inspirados, livros que realmente eram livros dotados da palavra de Deus. É tudo por questões de doutrina, tudo por questões de crenças particulares de cada um, né? Quaisquer que tenham sido todas as influências que regem o cânon pessoal de Eusébio, ele escolheu o texto de Luciano para 50 cópias da Bíblia que ele forneceu à igreja de Constantinopla por ordem de seu patrono imperial Constantino, e ele incorporou todas as epístolas católicas, mas excluiu o Apocalipse, tá? Tanto que você pode ver que tem códices hoje que não trazem o Apocalipse. Se eu não me engano, é o Códice Vaticano, se não me falha a memória. O Códice Vaticano ele não traz o Apocalipse. E tem epístolas, eu acho que uma das epístolas de Pedro também, se eu não me engano. Então tem alguns textos, como o Apocalipse, não traz o Códice Vaticano. Que isso é reflexo dessa questão, que eles não consideravam
como livro inspirado, era considerado como deuterocanônico, assim como as epístolas universais. Eusébio foi o primeiro e também o livro de Hebreus, né? Eusébio foi o primeiro a chamar a atenção para variações importantes no texto dos evangelhos, a saber, a presença em algumas cópias e a ausência em outras do parágrafo final de Marcos, a passagem da mulher adúltera e o suor sangrento. Então foi Eusébio que descobriu essa questão dessa discrepância, tá? Que não tem ali, que realmente esses textos são duvidosos. Cipriano, cujo cânon escriturístico certamente reflete o conteúdo da primeira Bíblia latina, recebeu todos os livros do Novo Testamento, exceto Hebreus, 2 Pedro, Tiago e Judas. No entanto, já havia uma forte inclinação em seu ambiente para admitir 2 Pedro como autêntico, tá? Então, para Cipriano, esses livros também eram contestados. Judas havia sido reconhecido por Tertuliano, mas estranhamente havia perdido sua posição na igreja africana, provavelmente devido à citação do apócrifo de Enoque, e também cita lá a Assunção de Moisés, tá? O testamento de Cipriano, testemunho de Cipriano, sobre a não canonicidade de Hebreus e Tiago é confirmada por Comodian, outro escritor africano do período. Uma testemunha muito importante é o documento conhecido como Cânone de Monsen, um manuscrito do século X, mas cujo original foi apurado para datar na África Ocidental por volta de 360. É um catálogo formal dos livros sagrados não mutilados no Novo Testamento, parte e prova que em sua época os livros universalmente reconhecidos na influente igreja de Cartago eram quase idênticos aos recebidos por Cipriano um século antes. Hebreus, Tiago e Judas estão totalmente em falta. As 3 epístolas de João e a 2 Pedro aparecem, mas depois de cada uma fica a nota una sola, acrescentada por uma caligrafia quase contemporânea e evidentemente em protesto contra a recepção dessas antilegomenas, que presumivelmente haviam encontrado um lugar no texto oficial. Então, tinham-se os copistas que colocavam as notas que esses livros não faziam parte dos textos. Olha só para você ver a história do Novo Testamento, assim como o Antigo, pessoal. Você veja que a canonicidade, ela é uma canonicidade que, quando eles atribuem inspiração a ela, é apenas um mito, não teve inspiração nenhuma. Enquanto a influência de Atanásio no cânon do Antigo Testamento foi negativa e exclusiva, no Novo Testamento foi incisivamente construtiva. Em sua Epístola Festalis 367, né, o ilustre bispo de Alexandria classifica todos os antilegomenas do Novo Testamento que são idênticos aos deuteros, corajosamente dentro do cânon, sem notar nenhum dos escrúpulos sobre eles. Daí em diante eles foram formal e firmemente fixados no cânon alexandrino, e é significativo da tendência geral da autoridade eclesiástica que não apenas as obras que anteriormente gozavam de alta posição na mente aberta de Alexandria, o Apocalipse de Pedro e os Atos de Paulo, envolvidos por Atanásio com os apócrifos, mas também alguns que Orígenes tinha considerado inspirado. Barnabé, o pastor de Hermas, o Didaquê, foram implacavelmente excluídos sob o mesmo título condenatório. Então, começou-se a excluir esses livros, foi depois, tá? Então você veja que até o presente momento, todos esses livros eram considerados como inspirados por Deus. Se esses livros foram retirados e antes eles eram considerados como inspirados, os que estão dentro da Bíblia, será que realmente são inspirados? Uma vez que eles foram questionados no passado a sua autenticidade como apostólicos? E aí, como que vocês me explicam agora? Sobre o Apocalipse, sobre Judas, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª até 3ª João. Como que fica esses livros, essas epístolas e até mesmo o livro dos Hebreus, que apresenta Jesus como sacerdote, né? Um sacerdote para sempre. Como que fica aí agora a questão da canonicidade, da inspiração desses livros, uma vez que eles eram considerados espúrios no início da questão do Novo Testamento? Complicado, né? O cânon ou fragmento muratoriano, composto na Igreja Romana, no último quartel do século II, silencia sobre Hebreus, Tiago, 2 Pedro e 1 Pedro, tá? O cânon muratoriano. A mesma antiga autoridade testemunha posição muito favorável e talvez canônica desfrutada em Roma pelo Apocalipse de Pedro e o pastor de Hermas. Vocês vão ver nos próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal, que vão estar saindo como estreia, vocês vão ver eu contando um pouco e mostrando para vocês até mesmo essa questão do cânon muratoriano, tá? Vou trazer para vocês aqui o que o texto fala, com base em algumas obras acadêmicas que existem, tá? E aí vocês vão ver a respeito se realmente
É isso que está sendo dito aqui. Para vocês verem que lá realmente fala, pessoal. Já vou adiantando que realmente fala da questão do Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro era considerado como inspirado. Então, olha só para vocês verem. E tiraram da Bíblia, né? Jerônimo, uma luz nascente na igreja, embora apenas um simples sacerdote, foi convocado pelo o Papa Damaso do Oriente, onde ele estava perseguindo a sabedoria sagrada para assistir um sínodo eclético, mas não ecumênico em Roma no ano de 382. Nem o Concílio Geral de Constantinopla do ano anterior, nem o de Nicéia 365 haviam considerado a questão do cânon. Nenhum desses concílios aí, tá? É, este sínodo romano deve ter se dedicado especialmente ao assunto. O resultado de suas deliberações, presididas sem dúvida pelo próprio enérgico Damaso, foi preservado no documento chamado Decretum Gelassi de Recipiendis et non Recipiendis Libris. Eu tinha citado isso anteriormente em relação à questão do antigo lá, tá? Tem essa referência aí. Uma compilação em parte do século VI, mas contendo muito material datado de os dois anteriores. O catálogo de Damásio apresenta o cânon completo e perfeito que tem sido o da Igreja Universal desde então, tá? Houve algum tempo até a Igreja Africana ajuntasse perfeitamente seu Novo Testamento ao cânon damasano, o Optatus de Mileve, não os hebreus. Agostinho, enquanto ele próprio recebeu o cânon integral, reconheceu que muitos contestaram essa epístola, tá? A epístola dos hebreus, tá? Mas no sínodo de Hipona, 393, prevaleceu a opinião do grande doutor e o cânon correto foi adotado. No entanto, é evidente que encontrou muitos opositores na África, já que 3 concílios ali em breves intervalos, Hipona, Cartago e Terço de Cartago, né? Tem 3 ali de Cartago, né? Para falar a verdade, 393, 397, 419, e o de Hipona achou necessário formular catálogos. A introdução de Hebreus foi um ponto crucial e um reflexo disso é encontrado na primeira lista de Cartago, onde a muito aborrecida epístola, embora estilizada por Paulo, ainda é numerada separadamente de grupo de 13 consagrados pelo tempo, tá? Então ainda era considerado separado. Assim, no final da primeira década do quinto século, toda a igreja oriental estava de posse do cânon completo do Novo Testamento. Então, ou seja, no final da primeira década do quinto século, 500 anos depois, pessoal. Olha só para você, no final da primeira década, então quer dizer, os primeiros 10 anos ali do quinto século ali, mais ali de 500 anos para poder eles definirem o que era realmente o que é chamado hoje de Bíblia. No Oriente, onde, com exceção da igreja edessena, síria, a completude aproximada havia sido obtida há muito tempo sem a ajuda de decretos formais. As opiniões ainda estavam um pouco divididas sobre o Apocalipse, mas para o católico a igreja como um todo o conteúdo do Novo Testamento foi definitivamente fixado e a discussão encerrada, tá? Então, para vocês verem a história, ela relata que realmente a Bíblia foi definida como nós temos hoje por causa dos concílios. Não foi uma inspiração de vida. Deus não desceu com a Bíblia ponto e falou: toma aqui, meu filho, essa aqui que você deve usar. Não. Não foi assim. Foi formado pelos homens e não teve inspiração nenhuma nessa questão ali para definir quais livros deveriam fazer parte ou não. Porque se tivesse inspiração, os livros apócrifos, eles não teriam considerados apócrifos, eles não teriam entrado de forma nenhuma em nenhum momento da história. Alguns deles eram até considerados como escritura inspirada. Então, por que eles tiraram esses livros se eles eram inspirados? Então, por aí você vê que é o homem que colocou a mão e não tem nada de inspirado nessa questão da canonicidade aí. Assim como Orígenes, São Jerônimo aduz o testemunho dos antigos e do uso eclesiásticos ao defender a causa da Epístola aos Hebreus. Não há sinal de que a Igreja Ocidental alguma vez tenha repudiado positivamente qualquer um dos deuteros do Novo Testamento, não admitidos desde o início. Estes avançaram lentamente para uma aceitação completa. Então foi uma aceitação gradativa que foram colocando, reconhecendo certos livros para estarem na Bíblia. O cristianismo grego, em todos os lugares, desde o início do século VI, praticamente tinha um cânon completo e puro do Novo Testamento. Então, o cristianismo
foi indo essa questão aí para eles. Em vários manuscritos latinos antigos, a Espúria Epístola aos Laodicenses é encontrada entre as letras canônicas, então, ou seja, até mesmo a Epístola dos Laodicenses fazia parte do cânon inspirado. E em alguns casos, o apócrifo de Terceira Coríntios tinha isso aí também. O último traço de qualquer contradição ocidental dentro da igreja com o cânon do Novo Testamento revela um curioso transplante de dúvidas orientais sobre o Apocalipse. Um ato do Sínodo de Toledo, realizado em 633, afirma que muitos contestam a autoridade deste livro e ordena que seja lido nas igrejas sob pena de excomunhão. A oposição, com toda probabilidade, veio dos visigodos, que recentemente se converteram do arianismo. A Bíblia gótica foi feita sobre os auspícios orientais em uma época em que ainda havia muita hostilidade do Apocalipse no Oriente. Então, todos esses escritos aí contestaram a questão do Apocalipse, tá? Porque não se tinha ele como escritura, como foi falado aqui no início. Ele e aquelas epístolas católicas e o livro dos Hebreus era considerado como fora do cânon. Foram colocados, foram posteriormente, só que tem um problema. Outros livros que eles retiraram eram considerados como inspirados, por exemplo, como a Epístola de Barnabé, Clemente, você tem também o Apocalipse de Pedro e o Evangelho aos Hebreus e tantos outros aí que eram considerados como inspirados, mas na verdade foram retirados da Bíblia ao bel prazer dali dos pais apostólicos, tá? Este sínodo ecumênico teve que defender, ou seja, qual sínodo que nós estamos falando aqui? De Toledo, tá? Teve que defender a integridade do Novo Testamento, bem como do Antigo, contra os ataques dos pseudos reformadores. Lutero, baseando sua ação em razões dogmáticas e no julgamento da Antiguidade, descartou Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Olha só para você ver. Lutero, baseando sua ação em razões dogmáticas e no julgamento da Antiguidade, descartou Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Então, o que nós vemos nas Bíblias posteriormente, nas primeiras Bíblias de Lutero, que tem a separação dos apócrifos, deveria estar incluído ali Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, que ele não considerava esses livros como inspirados. E o Lutero não é aí a referência da reforma protestante, como muitas pessoas pegam aí? Pois é, né, gente? Como totalmente não canônico. Então, Zwingli, um estudioso, não podia ver em Apocalipse um livro bíblico, tá? Aí colocou Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 3 João em uma posição inferior. Até mesmo alguns estudiosos católicos do tipo renascentista, notadamente Erasmo e Caetano, lançaram algumas dúvidas sobre a canonicidade do antilegomena acima mencionado. Mas as partes deuterocanônicas deram alguma preocupação ao concílio a saber os últimos 12 versículos de Marcos, a passagem sobre o suor sangrento de Lucas, a perícope da mulher adúltera em João. O cardeal Caetano havia citado com aprovação um comentário desfavorável de Jerônimo a respeito de Marcos 16, 9 ao 20. Erasmo rejeitou a seção sobre a mulher adúltera como inautêntica. Então, todos esses textos aí que estão incluídos aí na sua Bíblia também eram textos que deveriam ser tirados, como tantos outros aí que têm adulterações e deturpações, tá? Então por isso nós já vemos que a formação, a inspiração, ela não passa de um mito. O Tridentino, ou seja, esse concílio de Trento, Tridentino decreto que define o cânon, afirma a autenticidade dos livros aos quais os nomes próprios são anexados, sem, no entanto, incluí-lo na definição. A ordem dos livros segue a da bula de Eugênio IV, Concílio de Florença, exceto que Atos foi movido de um lugar antes do Apocalipse para sua posição atual, e Hebreus colocado no final das epístolas. A ordem tridentina foi mantida na Vulgata oficial e nas Bíblias católicas vernáculas. O mesmo se diga dos títulos, que em regra são tradicionais retirados dos cânones de Florença e de Cartago. Então tudo isso aí, ó, esse tridentino, esse decreto tridentino, que vai afirmar a autenticidade dos livros com os nomes próprios anexados que nós temos aí, tá? E incluindo eles nas definições. Então, ou seja, esses livros que são colocados aí, que para o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, questão, ou seja, também foi definido por concílios, tá? A Igreja Ortodoxa Russa e outros ramos da Igreja Ortodoxa Oriental têm um Novo Testamento idêntico ao católico. Na Síria, os nestorianos possuem um cânon quase idêntico ao último dos antigos sírios orientais. Eles excluem ao quarto
as 4 epístolas católicas menores e o Apocalipse estão excluindo também. Os monofisistas recebem todo o livro, os armênicos têm uma carta apócrifa aos Coríntios e 2 da mesma. A Igreja Copta Árabe inclui com as escrituras canônicas as constituições apostólicas e as epístolas clementinas. O etíope do Novo Testamento também contém as chamadas constituições apostólicas. Então você veja que tem divergência aí entre os cânones. Você veja que eles rejeitaram aí epístolas católicas menores, ou seja, universais menores, rejeitaram o Apocalipse. Outros colocam as epístolas clementinas, constituições apostólicas e por aí vai. Você veja que cada uma foi moldando ali o seu cânon para confirmar as doutrinas que elas acreditavam, as doutrinas que elas queriam colocar para ali os seus clérigos, as pessoas que frequentavam, os seus membros que frequentavam as igrejas. Ou seja, cada uma fez com a seu bel prazer a constituição da sua escritura. Por mais de um século, os seguidores de Lutero excluíram Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, e até foram mais longe que seu mestre ao rejeitar os 3 deuterocanônicos restantes, 2 Pedro, 2 e 3 João. A tendência luterana do século XVII, os teólogos deveriam classificar todos esses escritos como de autoridade duvidosa ou pelo menos inferior, tá? Então era a tendência do luterano do século XVII, tá? Mas gradualmente os protestantes alemães se familiarizaram com a ideia de que a diferença entre os livros contestados no Novo Testamento e os demais era de grau de certeza quanto à origem e não de caráter intrínseco. Então eles pegaram esses livros que eram rejeitados e colocaram na Bíblia para diferenciar da Bíblia católica, né? Então você veja que cada um tem a sua Bíblia particular aí. Mesmo aqueles católicos teólogos que defendem a apostolicidade como um teste para a inspiração do Novo Testamento, admitem que não é exclusivo de outro critério, a saber, a tradição católica manifestada na recepção universal de composições divinamente inspiradas, ou o ensino ordinário da Igreja, ou os pronunciamentos infalíveis dos concílios ecumênicos. Esta garantia externa é prova da inspiração suficiente, universal e ordinária. Então, ou seja, para o católico, além da questão da apostolicidade, tem que vir a tradição, tem que vir a questão dos concílios para ser comprovado como inspirado, para ser comprovado como uma escritura de Deus. Então não tem nada a ver com inspiração. Você veja que para eles só a questão da apostolicidade, ser citado lá um nome como apostólico, não prova que essa escritura é uma escritura inspirada. Então por aí vocês vê como que a história se deu da Bíblia. Eu falei do antigo, hoje estou falando do novo, para vocês verem que essa inspiração, essa canonicidade não passa de um mito e não tem comprovação nenhuma. Tá bom? Então, eu agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de comentar, colocar o que você acha a respeito desse assunto. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, aonde você quiser, para os seus amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, pessoas mais chegadas a você, para que eles tenham acesso também a essa informação. Não deixa, pessoal, de se inscrever no canal também para você ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui. No mais, eu agradeço vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.